Se você deseja receber dividendos em dólar, saiba que é possível fazer isso na Bolsa Brasileira. Nesse vídeo eu vou te falar 3 BDRs que pagam dividendos e no final eu vou te falar se são boas oportunidades de compra. Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Bueno, sou sócio analista de ações aqui na Nord Investimentos e responsável pela carteira do Nord Dividendos. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 BDRs que pagaram os maiores dividendos nos últimos 12 meses e vou te falar se existe uma oportunidade na compra de algum deles. Mas antes de falarmos sobre os 3 ativos, é importante entender o que são os BDRs. Os BDRs nada mais são do que certificados emitidos no Brasil que representam ações negociadas fora do nosso mercado, em bolsas estrangeiras. Basicamente, para a criação de um BDR, uma instituição depositária compra as ações na bolsa estrangeira, pode ser a bolsa americana, a bolsa colombiana, a bolsa inglesa, enfim, não importa. Essa instituição compra esses ativos, mantém os ativos em custódia lá no exterior e emite os BDRs para serem negociados na bolsa brasileira. Sendo assim, mesmo que de forma indireta, os investidores que compram os BDRs aqui no mercado brasileiro se tornam sócios dessas empresas negociadas em outras bolsas pelo mundo. Além de refletirem as oscilações do dólar, a gente está falando sim de ativos dolarizados, os BDRs também eles seguem as variações de preço das ações originais. Então o movimento vai ser muito parecido, o que difere exatamente a oscilação cambial. Atualmente aqui no Brasil existem cerca de 900 BDRs listados na B3, ou seja, mais do que o dobro do número de ações brasileiras negociadas no nosso mercado, que é de cerca de 400 ações. Devido a essa relevância do mercado, os BDRs também possuem o seu próprio índice, que se chama BDRX. Olhando aqui para esse gráfico, a gente vê que nos últimos 12 meses o BDRX teve uma forte valorização, acompanhando o movimento das ações globais, em especial lá nos Estados Unidos, e também considerando a depreciação do real frente ao dólar. Isso também acabou impulsionando para que o BDRX tivesse uma alta de 52% no período, enquanto quando a gente olha para o S&P 500, que é o principal índice americano, subiu 27% em dólar, tá? E nesse mesmo período a gente tem o Ibovespa bem atrás, subindo apenas 16%. Com isso a gente vê que os investidores compram BDRs muito por conta de um possível potencial de valorização e não necessariamente para recebimento de dividendos. Mas a gente consegue sim encontrar alguns BDRs que pagam dividendos para os seus acionistas, aqueles que possuem até dividend yields, os rendimentos de dividendos em relação ao preço da ação, de 8% ou até mais do que isso. Olhando aqui para essa tabela, a gente tem os 10 maiores BDRs quando o assunto é pagamentos de dividendos. A gente vê que possuem empresas da Colômbia, da China, da Noruega, dos Estados Unidos, enfim, e sempre em setores muito parecidos com os bons pagadores de dividendos aqui no nosso mercado. Então, a gente tem bancos como Bancolombia, HSBC, a gente tem empresas de commodities também, como petróleo, a gente tem a Equinor aqui, a Ecopetrol também, e empresas de minério de ferro, como a Rio Tinto. Então, a composição dessas boas pagadoras é muito semelhante àquilo que a gente encontra também nas ações da B3. Mas vamos separar aqui somente as 3 primeiras da tabela, que pagaram dividendos acima de 10% nesse período. Começando aqui com a Ecopetrol. A Ecopetrol é a maior petroleira da Colômbia e uma das principais da América Latina. Originalmente uma estatal, a empresa ela foi parcialmente privatizada lá em 2007, quando fez o seu IPO, mas hoje o governo colombiano já voltou a deter uma participação muito relevante de cerca de 89% de suas ações. A empresa ela atua basicamente em toda a cadeia de valor do petróleo, então aqui exploração, produção, refino e também transporte, além também de investir em energias renováveis. Assim como a Petrobras, a nossa estatal do petróleo aqui no país, a Ecopetrol possui uma produção praticamente estável, em torno de 750 mil barris de petróleo diários. Ou seja, não existe uma grande visibilidade de crescimento a longo prazo e com isso os resultados dela no presente variam basicamente de acordo com o que acontece com o preço do petróleo e com o dólar.
Olhando aqui para esse gráfico, comparando a Ecopetrol com a Petrobras, a gente vê que o desempenho é muito parecido, tanto quando a gente olha para os seus resultados, né? Aqui no caso a gente está olhando para o EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa operacional da empresa, e também olhando para as suas ações. Assim como a gente teve a Petrobras subindo muito forte nos últimos anos, a gente também teve a Ecopetrol subindo e acompanhando os resultados apresentados. Mesmo que exista nessa dependência da sua commodity, essa robustez operacional da Ecopetrol, assim como acontece com a Petrobras, e também essa forte geração de caixa, principalmente por um preço de petróleo superior, vem permitindo maiores distribuições de dividendos para os seus acionistas. Hoje a Ecopetrol tem um dividend yield acima de 30%, mas a gente já começa a ver algumas análises do mercado já projetando um número mais próximo de 6% para 2025, que é basicamente a média da Ecopetrol e um nível parecido com o que ela apresentou em 2018. Sendo assim, com essa possível queda dos dividendos e negociando ali a cerca de 4 vezes EBITDA, que é muito parecido com a Petrobras, os riscos da estatal, acabam afastando o nosso interesse de comprar esse BDR. Em segundo lugar da nossa lista está o HSBC, que é um banco britânico criado para financiar o comércio entre a Europa e a Ásia, tem mais de 160 anos de história, o HSBC inclusive já opera em mais de 60 países pelo mundo e após os seus resultados andarem de lado ali por muitos anos, como a gente pode ver nesse gráfico de lucro líquido da empresa, o banco agora vem entregando um crescimento desse seu resultado, pelo menos desde 2020. Hoje já atinge ali seus 23 bilhões de dólares por ano, o que vem também permitindo bons pagamentos de dividendos para o banco. Contudo, ainda que seu dividend yield tenha ultrapassado os 2 dígitos quando a gente olha ali para os últimos 12 meses, a gente não vê grandes oportunidades em comprar o BDR da HSBC, tendo em vista que no Brasil a gente tem uma excelente opção de banco, que é o Itaú. Se a gente compra hoje as ações ordinárias do Itaú, a gente consegue encontrar um rendimento muito semelhante, um dividend yield próximo ali de 9% e um ROI, um retorno sobre patrimônio líquido, muito mais elevado. A gente tem hoje um ROI do Itaú muito próximo de 23%. Então a gente vê hoje como uma oportunidade você comprar as ações ordinárias do Itaú. Em terceiro lugar da nossa lista está a Rio Tinto, uma mineradora que é anglo-australiana e é uma das maiores mineradoras junto com a BHP e com a brasileira Vale. Essas mineradoras também não possuem uma grande visibilidade de aumento de produção, assim como a gente viu para as petroleiras. Então, assim, os seus resultados acabam sendo mais dependentes das suas commodities, ou seja, do minério de ferro. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui comparativo também, a Rio Tinto e a Vale têm comportamentos muito semelhantes, tanto quando o assunto é resultados, como também quando o assunto é ações. A gente vê que as ações vêm acompanhando ali de forma bem semelhante o crescimento e também as quedas recentes do EBITDA que essas empresas vêm entregando. Ainda que o minério de ferro esteja sendo negociado em patamares inferiores, a Rio Tinto manteve uma elevada geração de caixa operacional e também consegue controlar bem a sua alavancagem, e isso acaba permitindo boas distribuições de dividendos para os seus acionistas e o seu dividend yield, inclusive, hoje é superior a 10%. Porém, com um dividend yield muito parecido, em torno de 10%, e também negociando a múltiplos inferiores, cerca de 6 vezes lucros e 3,5 vezes EBITDA, a gente mantém a nossa preferência hoje pelas ações da Vale em detrimento a Rio Tinto e também a BHP. Sendo assim, nós não vemos nenhuma oportunidade nessas 3 BDRs. Na verdade, a gente não vê muitas oportunidades quando o assunto é recebimento de dividendos de uma forma geral nesse mercado de BDRs, principalmente por uma questão tributária. Além dos dividendos lá dos Estados Unidos serem tributados em 30% na fonte, os dividendos que são pagos pelos BDRs aqui no Brasil também podem ser tributados. Se o investidor recebe até R$ 1.900 por mês de dividendos dos BDRs, ele vai ser isento do imposto de renda. Porém, essa tabelinha mostra que a partir daí tem que se respeitar essa tabela progressiva de alíquota de imposto de renda, podendo chegar até a 27,5%. Então, por conta de uma possível bitributação, nós não recomendamos BDRs como uma forma de investimento em ativos que pagam bons dividendos. Mas, como eu havia prometido no começo, eu vou te falar aqui uma forma de você receber
dividendos em dólar. O ativo que eu vou te recomendar é um ETF que compra basicamente o índice americano e paga dividendo de 1% ao mês de forma regular e constante. Inclusive, a Marília Fontes recomendou um ETF recentemente no Nord Advisor e teve essa rentabilidade aqui. Se você quiser investir em ativos semelhantes e também ter o aconselhamento direto da Marília, vou deixar aqui um link com desconto para você conhecer ainda hoje o Nord Advisor. Mas sem mais delongas, eu vou te falar agora o ETF que eu recomendo, inclusive está na carteira do Nord Dividendos, que é o SPY11. Exatamente, esse ETF negociado na Bolsa Brasileira se expõe ao mercado americano, ele compra as cotas do índice S&P 500, o maior índice global que possui as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e esse ETF também, através de uma estratégia de opções, paga dividendos regulares e extremamente previsíveis para os seus cotistas. E, além de tudo, são dividendos altos. A gente está falando de um pagamento de 1% ao mês, o que dá mais ou menos ali 12% ao ano. Algo que a gente não encontra, por exemplo, na maior parte das empresas da Bolsa Brasileira. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver essa regularidade dos pagamentos ao longo dos últimos meses, desde a criação desse ETF. Vale lembrar que os ETFs pagadores de dividendos no mercado brasileiro são uma certa novidade. A gente tem ali cerca de 3 ou 4 ETFs hoje que pagam dividendos aqui no nosso mercado, e essa regularidade vem trazendo uma atratividade muito grande para esse fundo que vem crescendo o seu patrimônio líquido mês após mês. Mesmo que a gente tenha também uma tributação em cima desses dividendos, ele não passa de 15%. E considerando aqui um dividend yield bruto de cerca de 12%, o dividend yield líquido ficaria em torno ali de 10 a 10,5%, que ainda assim é extremamente satisfatório. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse ETF, eu gravei também um vídeo contando sobre essa estratégia de opções adotada pelo fundo e por que ele consegue pagar esses excelentes dividendos para os seus cotistas. Mas é isso, me conta aqui embaixo se você tem algum BDR ou ETF que já paga dividendo dentro da sua carteira, e me conta também qual assunto que você quer que eu traga na próxima semana. Te vejo lá.